Leremos a palavra de Deus no Salmo de número 46. Salmo de número 46, nós vamos ler todo este salmo e refletir um pouco a respeito daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Salmo de número 46, dos versículos 1 a 11. Vamos fazer essa leitura de pé? Essa leitura de pé, vamos fazer essa leitura bem forte juntos, para mostrar que de fato aquilo que nós vamos ler é aquilo que de fato nós cremos. Vamos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós dizemos amém. Podeis assentar, meus irmãos? Nós estamos diante de um salmo, meus irmãos, extremamente conhecido, que é o Salmo de número 46. E ao refletir a respeito do Salmo de número 46, eu preciso lhe fazer uma pergunta um tanto quanto simples, mas a resposta dessa pergunta diz muito sobre como nós temos estabelecido as bases da nossa fé. E a pergunta é exatamente essa que aparecerá para você. Se alguém lhe perguntasse quem é Deus, o que você responderia? Se alguém lhe perguntasse quem é Deus, o que você responderia? O primeiro slide, a primeira lâmina. Quando nós estamos diante de uma pergunta como essa, meus irmãos, e quando nós somos bons estudantes de teologia, nós fazemos parte de uma escola bíblica dominical, que de fato nos dá a condição de respondermos significativamente essa pergunta, nós nos levamos muito para o lado teológico. E isso não é errado, na verdade isso é muito certo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e alguém nos pergunta quem é Deus para você, nós vamos fazer, por exemplo, como Langston, que diz que Deus é espírito perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Essa é uma resposta muito comum entre nós, os batistas, diante desse teólogo que é um tanto quanto relevante para mim e para você, se você ainda não o leu. Mas quando nós estamos diante de uma pergunta dessa, nós precisamos pensar e refletir que a melhor resposta para essa pergunta não está exclusivamente numa perspectiva acadêmico-teológica, não, mas está numa união de uma boa teologia com uma experiência pessoal e profunda com o Deus ao qual nós estamos respondendo que é para nós. Então, quando alguém pergunta quem é Deus para mim e para você, é importante nós analisarmos a seguinte questão. Bom, Deus é bondoso.
É muito interessante falarmos que Deus é bondoso. No entanto, é mais interessante ainda quando eu e você provamos da bondade de Deus e sabemos por experiência própria que Deus é bondoso. Nós não estamos colocando a experiência acima da teologia, pelo contrário, isso não pode ser feito. No entanto, existe uma relação muito intrínseca da teologia com aquilo que nós experimentamos de forma pessoal e profunda do nosso Deus. Então, quando alguém nos pergunta quem é Deus para você, obviamente nós vamos levar em consideração aquilo que nós temos estudado. Mas a grande questão é, o que nós temos estudado faz coro com aquilo que experimentamos de Deus no nosso dia a dia? Então uma resposta: Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, se torna muito mais significativa quando nós experimentamos da bondade, do amor, da misericórdia, da graça de Deus. Isso faz, por exemplo, nós nos assemelharmos àquela pessoa que estava correndo em determinado lugar e indo em direção a uma igreja. E um conhecido dele disse o seguinte: onde você está indo? E o rapaz disse: você está com muita pressa, onde você está indo? E ele disse: eu estou indo para a igreja. Mas o outro amigo questionou ele da seguinte forma: como assim você está indo para a igreja? Você é um ateu. Como você está indo para a igreja? E o ateu responde: olha, eu não acredito naquilo que aquele homem está falando, mas a forma que ele fala me faz tão convicta, eu sei que ele acredita naquilo que ele está falando. Então a história mostra que esse homem estava simplesmente correndo para ouvir aquilo que o outro tinha de convicção. Então quando nós respondemos Deus é, 3 pontinhos, para mim, nós precisamos ter uma experiência com a resposta que nós estamos dando. Dizer que Deus é trino é mais significativo quando nós compreendemos que o Pai eterno nos elegeu na aspersão do sangue de Jesus Cristo e na santificação do Espírito. Então nós conseguimos conceber o Deus triuno na salvação e falamos: olha, eu tive um relacionamento com Deus trino na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós falamos a respeito de Deus, é importante nós termos uma experiência com aquilo que nós estamos falando. E este salmo, meus amados irmãos, o salmo de número 46, pode passar por favor, esse salmo, juntamente com o salmo 48, é uma celebração da imanência de Deus, ou seja, da proximidade de Deus para com o seu povo, enquanto Deus providencia algumas coisas muito importantes para que o seu povo continuasse existindo. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que, por exemplo, a datação deste salmo é extremamente complexa, o seu contexto é um tanto quanto desconhecido. No entanto, quando nós lemos este salmo, fica claro que nós temos aqui um testemunho da intervenção do Senhor na vida do salmista, e não só do salmista, na vida do povo de Deus como um todo. Na experiência do salmista, no salmo de número 46, aqui eu compreendo que Deus mostra para mim e para você, e também para os seus leitores originais, quem Ele é, mas não numa perspectiva simplesmente teológica, não uma perspectiva simplesmente acadêmica, não, Deus mostra quem é para mim e para você, porque 3 coisas que vemos nesse salmo, eu tenho certeza que já teve relação com a sua vida. Eu tenho certeza que Deus já em algum momento na sua vida, daquilo que o Salmo apresenta para nós, já se manifestou na sua vida. É por isso que esse salmo de celebração, esse salmo que evoca a grandeza de Deus para com o seu povo, mostra para nós algumas coisas muito interessantes, meus irmãos. Este salmo mostra, em primeiríssimo lugar, que Deus é a segurança do seu povo. E quando nós estamos falando de segurança, nós não estamos falando simplesmente de um estado que nos leva a não temer as situações. Nós estamos falando, de fato, de uma permanência em nós que nos faz olhar para as situações que se apresentam diante de nós e, de fato, constatar aquilo que nós já vivenciamos em nossas vidas. Por exemplo, no versículo de número 1, o salmista vai dizer que Deus é o nosso refúgio. Ele não está supondo que Deus é. E só podemos dizer que Deus é alguma coisa diante da revelação que nós temos e diante daquilo que Deus fez em nossas vidas.
Por isso que João diz que Deus é amor, porque ele viu a personificação do amor. Por isso que no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que o Pai é perfeito, porque ele sabe que o Pai é perfeito e de fato é. Então, quando nós olhamos para a personificação do amor na pessoa do Senhor Jesus Cristo, João diz, Deus é amor. Então, quando nós olhamos para aquilo que o salmista estabelece no Salmo de número 46, este salmo é dos filhos de Corá, né? Então provavelmente, ou melhor, certamente esse salmo era para ser cantado no culto ao Senhor, no templo. Esse salmista convoca o povo de Deus, mostrando que Deus é o nosso refúgio. Deus é um refúgio. E o que é um refúgio? Um refúgio é um lugar onde nós temos descanso. É um lugar onde nós podemos ficar tranquilos. Você sabe muito bem que quando você está num momento muito acalorado da sua vida, num momento muito difícil, em que as pressões estão sobre você, você fala assim, eu preciso tirar férias. Ou não é assim? É assim ou não é? Preciso tirar férias, preciso esquecer, eu preciso desligar um pouquinho, aí vai para Barreirinhas. Preciso desligar, aí vai para o outro é Santa Amaro. Aí vai para Santa Amaro. E tá certo, tem que ir mesmo. E quando nós falamos de refúgio, nós estamos falando deste lugar de descanso. E o salmista, na experiência que ele teve, diga-se de passagem, você é aluno da Escola Bíblica Dominical, você sabe que os salmos revelam a experiência daquilo que está no coração do salmista diante de situações que eles passaram. O salmista está dizendo, olha, Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso descanso. E quando nós estamos falando de descanso, meus amados irmãos, nós estamos falando de algo que eu e você precisamos demais. Só que quando a gente pensa em descanso, a gente está pensando em dormir até 10 horas da manhã. Só que não é isso. A gente está precisando de um estado de descanso. Nós precisamos compreender de modo muito profundo que estar em Cristo é descansar. É por isso que Paulo vai dizer que Cristo é o fim da lei, ou seja, a lei não pesa mais sobre nós, agora nós descansamos na pessoa de Cristo para que não vivemos mais a nossa vida sob o domínio da lei. Então nós descansamos em Cristo. E o salmista está dizendo aqui que Deus é o seu refúgio, o seu lugar de descanso, o seu lugar onde Ele pode simplesmente aproveitar e desfrutar da presença do nosso Deus. E é interessante que não é um lugar especificamente, é o próprio Deus. Aqui nós estamos em descanso. Quero pedir perdão para os irmãos que eu estou numa tosse muito, tá demais. Então eu vou tossir algumas vezes. Aqui neste lugar, nós estamos em descanso. Por quê? Aqui parece que aquilo que nós temos 24 horas por dia fica um ponto tanto mais claro para nós. Por quê? Estamos cantando, estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos usufruindo da comunhão dos irmãos. Então, para muitas pessoas, a igreja é um refúgio. Para muitas pessoas, o local onde a igreja se reúne é um refúgio. Só que a experiência do salmista diz que não é um local, é o próprio Deus que é o seu refúgio. O próprio Deus, além de ser o seu refúgio, é a sua fortaleza. E aqui, obviamente, que ele está descrevendo Jerusalém. Aqui ele está mostrando a Sião do Senhor. Ele está mostrando, olha, a Sião que é rodeada por muros intransponíveis. Aqui a cidade de Jerusalém, que é elevada, que fica sobre um monte, que é difícil de se penetrar. Então ele está usando a geografia do lugar para dizer para aqueles que conheciam muito bem, olha, Deus é esse nosso refúgio. Ele sabia o que era um refúgio. Deus é essa nossa fortaleza, é intransponível, é um lugar sólido, não é inconstante. E geralmente, quando nós precisamos de descanso, nós abrimos a margem para levarmos o nosso coração para vários lugares. E esses lugares não trazem ali a estabilidade que nós precisamos. E o salmista usa a palavra fortaleza aqui, para dizer, olha, o Deus ao qual nós confiamos, o Deus ao qual nós servimos é intransponível. Novamente, não é o lugar, é o próprio Deus. Deus é o nosso refúgio, Ele é
o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Isso, na próxima expressão do salmista, fica tão claro, mas fica tão belo da gente analisar esse salmo como a gente está fazendo aqui hoje, e levar isso para a nossa casa e não tirar isso do nosso coração nunca mais. Porque ele diz que Deus é refúgio, Deus é fortaleza, mas Deus também é socorro bem presente na angústia. Sabe o que é isso? Socorro bem presente na angústia é uma intencionalidade em socorrer em momentos de crise. Quando você está em angústia, quando você está em crise, quando você está passando por situações difíceis, existe um socorro que é presente, um socorro que é perto, um socorro que não se distancia. E a ideia aqui, é a ideia que na minha mente fica mais clara, é a ideia do Salmo de número 23, onde diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão. Então é como se você estivesse correndo e a bondade e a misericórdia, o socorro do Senhor estivesse te perseguindo, andando do seu lado, em todos os momentos. Porque é socorro bem presente na hora da angústia. É fortaleza. É estabilidade, é uma rocha sólida sobre os nossos pés. E é um lugar de descanso ao mesmo tempo. Porque quando a gente fala de fortaleza, a gente pensa logo na questão bélica. Não, mas aqui é o lugar de descanso. O salmista, em sua experiência, precisava de um lugar de descanso e Deus se fez este lugar para ele. E a conclusão que ele chega no versículo 2 é maravilhosa. Ele diz, já que Deus é refúgio, já que Deus é fortaleza, já que Deus é um socorro bem presente nas tribulações, portanto, meus queridos, nós não temeremos. Nós não vamos temer diante das instabilidades que a realidade apresenta para nós. Veja como é que ele vai pintar essas realidades aqui, usando uma expressão interessante que se repete, ainda que. Portanto, não temeremos, se Deus é tudo isso para nós e nós já presenciamos e vivenciamos essa realidade na nossa vida. Se Deus é socorro bem presente na angústia, nós não temeremos. Ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem, e aqui o salmista está pintando uma ideia de um terremoto. Pense num terremoto. E era muito comum também terremotos naquele lugar. Então o salmista está mostrando o seguinte, olha, todas essas rochas que fortalecem a cidade, que protegem a cidade, podem vir ao chão, podem cair, podem se desfazer. Ele está pintando um cenário catastrófico aqui, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que aconteça uma tsunami, versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não temeremos, nós permaneceremos firmes, ainda que tudo esteja instável ao nosso redor. O salmista diz, isso não é prerrogativa para não confiarmos no Deus que se mostrou refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Veja como isso faz sentido agora quando nós trazemos para a nossa realidade. Eu tenho certeza que Deus já foi refúgio para você em algum momento da sua vida. Que não existia ninguém mais. Que a situação estava além das suas capacidades. E o único que se mostrou refúgio para você foi Deus. Que Ele se tornou socorro bem presente na angústia. Que você teve uma força, que você teve uma disposição, que você teve, você, de onde vem isso? Nós sabemos de onde vem. Veio do Deus que nos socorre de modo muito intencional, de modo muito próximo, e dizendo para nós e mostrando para nós aquilo que se repete 2 vezes neste salmo: o Senhor está conosco. O fato é, meus irmãos, que essas verdades profundas e simples da palavra de Deus se tornaram para nós verdades tão repetidas, se assim podemos dizer, que nós não paramos para refletir a importância, a grandeza que é ter o Deus Criador dos céus e da terra como refúgio para mim e para você. Isso é muito bonito, isso é fantástico, isso é belo.
Isso mostra como Deus está muito pertinho de cada um de nós. Então, nas próximas vezes que as situações estiverem um tanto quanto complicadas para você, que tal recitar o Salmo de número 46 e dizer, ainda que as coisas não ainda que as coisas estejam de pernas para o ar, ainda que as coisas estejam completamente instáveis, não temeremos. Por quê? O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação, como dizem algumas versões. E aí nós chegamos no final do versículo 3, e existe uma palavrinha muito interessante, que é aí que as traduções mais contemporâneas retiraram, que é a palavra selá. E a palavra selá é um interlúdio, como se fosse um interlúdio na música. A palavra selá é uma pausa. Mas não é apenas uma pausa como uma fermata. E aí os músicos, eu acho que estão entendendo o que eu estou falando. Como um silêncio. Tem um amigo meu que é músico, ministro de música, ele diz que silêncio também é música. Imagina quando você está cantando e para. Isso é o significado da palavra selar. Só que não é uma pausa qualquer. É uma pausa para que você reflita a respeito daquilo que você acabou de cantar. É uma pausa para que você reflita aquilo que foi dito nas estrofes anteriores, nas frases anteriores. Então o salmista está levando o povo a fazer o seguinte, olha, reflita naquilo que você cantou. E veja se não é uma verdade na sua história que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. E mesmo que você não tenha passado uma situação como o salmista passou e tantos outros, essas verdades serão extremamente importantes quando você der de frente com a realidade que pode se mostrar a você de uma forma muito cruel. Então o salmista está dizendo, reflita. Reflita no que você acabou de cantar. Reflita nesta verdade. Então ele começa a segunda estrofe do seu hino. E a segunda estrofe deste hino mostra uma segunda verdade que é igualmente muito importante para nós, que Deus, além de ser aquele que é a segurança do seu povo, Deus também é o sustentador do seu povo. Isso vai dos versículos 4 a 7. O salmista descreve aqui Israel e Sião, e ele mostra claramente que Deus é o sustentador do seu povo. Veja o que ele diz, verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós temos muitas cidades no mundo antigo que eram regadas por rios. Jerusalém não era uma dessas. Jerusalém não tinha um rio que levava água, que levava a vida até aquela cidade. Jerusalém tinha aquedutos. E se esse salmo, segundo alguns estudiosos, for interpretado à luz do livramento que Deus deu ao povo dele, que está lá em 2 Reis, também Isaías e Crônicas, quando Deus livrou o povo dos assírios, quando os assírios tomaram um desses aquedutos, faz muito sentido olharmos para esse texto e pensar que, apesar das situações estarem completamente complexas, ou seja, um povo com um poderio bélico extremamente significativo, é como se hoje a Rússia, ou os Estados Unidos, ou a China, viesse aqui contra os menores países da América do Sul, da Ásia, da África, ou seja, de onde for. Então o salmista está diante de uma situação, se este é o contexto do salmo, um tanto quanto complexa. A água está sendo tomada. E aonde não há água, meus irmãos, não há vida. Mas veja a compreensão do salmista. A compreensão dele é que não são os aquedutos que sustentam a cidade. Não são as engenharias dos homens que sustentam a cidade. Não, o que sustenta a cidade é o próprio Deus. Há um rio, ele diz, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Veja a referência que ele faz a Jerusalém, onde o templo do Senhor estava e a representação da presença de Deus, onde Deus morava. Então ele vai dizer que este rio que alegra a cidade de Deus tem a presença do próprio Deus, versículo 5. E por isso a cidade não se abalará. É porque quem sustenta a cidade é Deus. Quem sustenta o povo de Deus é o próprio Deus.
E é por isso, meus amados irmãos, que esta verdade da palavra traz para nós uma das verdades mais sublimes das Escrituras Sagradas. Deus providenciará tudo o que o seu povo precisa para permanecer firme nesta jornada. Tudo! Na verdade, Ele já providenciou. A pergunta é: existe algo mais belo, mais fantástico, maior, mais importante do que Cristo? Não existe. Então tudo que Deus poderia te dar, Ele já te deu. Ele te deu o próprio Filho. Então é Ele que sustenta a igreja. E Ele sustenta por meio de Cristo Jesus. E se nós temos a Cristo, nós não temos falta de absolutamente nada. Então nós temos o suficiente para continuarmos a caminhada diante de grandes inimigos que se levantam contra nós. E você sabe daquilo que eu estou falando, é só você pegar aí e dar um Google no seu telefone para saber o que está acontecendo com a educação, com a economia, com os países ao redor, ou mais longe. E aí a gente foi para as mídias, mas a gente pode voltar para o nosso círculo de amizades. As conversas, as ideias, os pensamentos, as próprias ações mostram que de fato existe alguém que se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Nós estamos falando do inimigo de nossas almas, mas também estamos falando de pessoas que são usadas pelo inimigo de nossas almas. E aqui, meus irmãos, há o cuidado que nós temos que ter, um cuidado muito importante. E este cuidado se encontra no fato de que Deus ajudará a nós a permanecermos firmes na caminhada. Sim, no entanto, o apóstolo Paulo, quando ele estava lidando com a igreja de Corinto, a igreja deu problema demais para o apóstolo Paulo. Na sua segunda carta, Paulo vai escrever dizendo o seguinte: olha, eu tive um problemão lá entre vocês. E o problemão eu estava ali sentindo no meu coração a questão dos falsos irmãos. Pesava sobre mim o cuidado com a igreja. E ele está falando uma lista de sofrimentos ali que ele passou. Sim, nós temos a proteção de Deus. Mas o que nós precisamos fazer é usufruir dessa proteção, de modo que essa proteção faça como a figura que o Senhor Jesus Cristo usa no Evangelho, do Senhor como uma galinha que tenta proteger os seus filhotes. E uma galinha que tenta proteger os seus filhotes vai juntando e juntando e juntando esses filhotes para que ela fique debaixo das suas asas. E absolutamente ninguém possa vir contra os seus filhotes. Esta é a figura que nós temos no Novo Testamento. E aqui nós estamos falando de um sustento, um tanto quanto providencial da parte do Senhor. Se não existe água, não existe vida. E se não existe vida, o que impera, obviamente, é a morte. Por isso nós constatamos aqui uma verdade muito importante. Onde não há Deus, há morte. Onde não há Deus, há morte. Lembra do Éden? Quando o Senhor expulsa Adão e Eva, tudo que eles vão produzir posteriormente tem a ver com morte. Agora, em Cristo Jesus, nós podemos voltar à presença do nosso Deus e sermos sustentados por este rio que não permite com que eu e você nos abalemos diante de situações que vão até além dos nossos limites. Se for essa a interpretação do texto, aqui o salmista, com muita fé no Senhor, diz que Deus está no meio da sua cidade e ela não se abalará. E Deus a ajudará já no romper da manhã. Versículo 6, os gentios se embravecem, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Está mostrando aqui de forma muito poética como é a imagem de Deus cuidando e sustentando o seu povo. Os gentios se embraveceram, eles vieram contra nós, mas quando o Senhor ergueu a sua voz, a terra se derreteu. E aí o salmista chega no versículo 7 com a conclusão que o Senhor de toda a força, o Senhor que não perde uma batalha, logo o Senhor dos exércitos, está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
E aí ele novamente faz com que as pessoas parem e reflitam a respeito daquilo que acabaram de cantar nessa segunda estrofe. Reflitam. Veja se Deus não tem sustentado de fato o seu povo. Veja se Deus não está no meio do seu povo. Veja se quantas vezes os gentios, quantas vezes os povos se levantaram contra o Senhor e Ele falou e todos eles se desfizeram. A conclusão do salmista é: o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É importante constatarmos que no Novo Testamento, o seu Redentor disse para você que Ele estaria com você todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi isso que o seu Redentor disse. O seu Redentor disse que, não disse que talvez estaria, Ele disse que estaria. E o salmista está dizendo aqui: existe um Deus, Javé, que não perde uma batalha, não perde. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, parem, pensem naquilo que vocês acabaram de cantar, vejam em suas próprias vidas se isso que está sendo cantado não é de fato uma realidade para vocês. Meus irmãos, é uma realidade. Mas ainda o salmista traz mais uma verdade a respeito de Deus. É a verdade número 3. Deus é o nosso protetor. Isso está dos versículos 8 a 11. Agora ele faz um convite. E o primeiro convite, ou alguns convites. O primeiro convite é: contemplai as obras do Senhor, que assolações tem feito na terra. Esse convite é extremamente embasado, meus irmãos, num histórico de como Deus protege o seu povo. Veja em Êxodo capítulo 14, versículos 13 a 15. O povo está saindo do Egito. E eles chegam diante do mar, e ao chegar diante do mar, eles olham para Moisés e falam: e agora? Eu acho que nós teremos uma reação parecida. Porque assim, eu sei nadar, mas eu acho que eu não consigo nadar muitos quilômetros. E agora, Moisés? E aí Moisés virou para Deus e falou: e agora, Deus? E o que Deus falou com Moisés? Por que vocês pararam? Diga ao povo de Israel que marche. Por que vocês pararam? Diga ao povo de Israel que marche. O Egito estava aqui, ó. Faraó com seus cavaleiros estava aqui neles. E eles foram, o Senhor abriu o mar, eles passaram a seco. E depois, quando o Faraó e todo o seu exército estava de dentro ali do mar, também passando no mesmo local que o Senhor fez: vinde, contemplai as assolações que o Senhor tem feito. Contemplai. Ou na experiência contra os assírios, as quais eu já mencionei aqui, em que Senaqueribe afrontou o Deus eterno, disse que os pais deles simplesmente derrotaram todos os deuses das nações. E aí Ezequias ora ao Senhor dizendo: de fato eles foram derrotados porque deuses não eram, mas o Senhor é um Deus verdadeiro. E quando Senaqueribe volta à sua cidade, quando ele volta para a capital da Síria, depois do Senhor enviar um anjo e 185 mil soldados assírios serem mortos, Senaqueribe é morto pelos seus próprios filhos. Então o salmista diz: vinde, contemplai as assolações, vinde e vede o que o Senhor tem feito para com o seu povo. E o Antigo Testamento é recheado de exemplos de como a mão do Senhor sustentou e protegeu o seu povo. E louvado seja Deus, nós somos o povo do Senhor. E nós temos vários exemplos de como o Senhor tem protegido o seu povo. Nós temos vários exemplos de como o Senhor tem cuidado do seu povo.
Então no verso 8 ele diz: contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. E versículo 9, Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Veja como o nosso Senhor é poderoso, veja como o nosso Senhor não se iguala aos deuses das nações, porque deuses não são. Então Ele veio com o segundo convite. E o segundo convite está no versículo 10. E qual é o convite? Aquietai-vos. Em outras palavras, é descansem. Descansem. E esse convite é um convite para mostrar a contemplação da grandeza de Deus no presente, mas também no futuro. Quando Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vocês já viram as grandes coisas que eu fiz. Vocês olham para um passado e podem ter descanso no presente. Vejam quem é o Deus a quem vocês servem, e eu serei exaltado entre as nações, e eu serei exaltado entre os gentios. Isso se cumpre em nós. Olha nós aqui, gentios, exaltando o nome do Senhor. Serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. Nós, gentios, porque eu acredito que ninguém aqui tem sangue de Abraão, tem? Ninguém. Nós, gentios aqui, enxertados no povo, como diz Romanos capítulo 11, agora fazemos parte do povo de Deus, exaltando o nome do Senhor. E é importante lembrarmos que nós estamos aqui porque Deus sustentou o seu povo para a chegada do Messias. Deus livrou o seu povo, Deus protegeu o seu povo, Deus sustentou o seu povo para que aquele dia, como Paulo diz, a plenitude dos tempos, nascesse um de mulher, para que aqueles que nele crescem, como diz João, não morressem, mas tivessem vida e vida em abundância. Vejam, eu e você aqui, cumpridores daquilo que o salmista disse. Sabei que eu sou Deus. Olhem para aquilo que eu fiz. E vejam que Deus pode fazer aquilo que eu fiz. E eu serei exaltado entre as nações. E nós estamos aqui exaltando o nome do Senhor. Então ele chega agora no versículo de número 11 e repete o refrão dessa música. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que temeremos? Ou melhor, por que temer? Há um cântico belíssimo, e você tem um dever de casa, escutar esse cântico hoje, do Adoradores. Bonito demais, Marilúcia, ele é lindo. Chama Não Há o que Temer. Ele é lindo. Eu sou o Senhor, Deus de Israel. Santo, começo e fim. Eu sou o Criador. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. E por aí vai. Não vou te dar spoiler, vou cantar a música toda, senão você não vai cantar. Você vai escutar quando você chegar em casa. Esta é a verdade do Salmo de número 46 para nós, meus irmãos. É por isso que quando nós chegamos ao final desta reflexão, do estudo sobre este Salmo, nós podemos concluir, e para que a gente possa refletir também, praticar em nossas vidas, o Deus em quem confiamos nos protege e nos protegerá. Nos sustenta e nos sustentará. Nos guarda e nos guardará. Por mais desafiador e temível que seja a situação, precisamos nos lembrar que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, não há o que temer. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. É o que o Senhor nos diz por meio da sua palavra. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esta reflexão que conforta os nossos corações. Senhor, obrigado, Pai, pelo teu sublime
amor por nós. Obrigado pela tua proteção. Obrigado pelo teu sustento. Obrigado por ser a nossa segurança. Obrigado por esta verdade que nos mostra que o Senhor está conosco, o Deus que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Portanto, não precisamos, ó Deus, temer as ideologias deste mundo, o sistema deste mundo, a maldade deste mundo. Não precisamos temer, Senhor, porque sabemos que o Deus de Jacó, o Senhor, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o nosso socorro presente nas tribulações. Por isso eu te peço, ó Deus, que através do estudo deste salmo, o Senhor fortaleça a nossa vida. O Senhor, de fato, desperte em nós uma fé mais robusta. O Senhor possa, ó Deus, amadurecer a nossa caminhada cristã, ou nos amadurecer enquanto estamos na caminhada cristã. Que o Senhor possa, ó Deus, nos fazer enxergar que as situações deste mundo acontecem de fato porque nós estamos no mundo mau. No entanto, um mundo que está sob o controle do Senhor. E porque está sob o controle do Senhor, o seu povo pode permanecer em paz, descansando, porque ainda que tudo esteja de modo extremamente instável, o Senhor nunca se abala, o Senhor permanece, o Senhor é uma rocha sólida, ó Pai, que sustenta a sua igreja. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus.